Você deve estar vendo as notícias aí sobre o STF e o X e não está entendendo nada, né? Então fica aqui comigo que eu vou te explicar. Seguinte, o nosso STF, Supremo Tribunal Federal, vem ali com alguns embates com a rede social X desde longa data. Essas brigas aí, elas se perduram desde 2017, quando então o antigo Twitter teve alguns perfis da sua rede disseminando discursos de ódio e fake news, entre outras irregularidades. E aí, essas situações continuaram a acontecer em 2020, 2022 e agora em 2024. Durante todo esse tempo, o STF intimou a rede social a apresentar dados de conexão desses perfis para quebrar o sigilo desses perfis que disseminavam essas questões e então saber quem estava de fato por trás de toda essa história. Pois bem, a rede social não veio cumprindo com essas decisões desde lá. E então o STF passou a aumentar a gradação, dessas multas, dessas penas, baseado na nossa própria legislação, no Marco Civil da internet em questão. E aí, dentro desse meio tempo, a gente teve algumas questões muito específicas em que o ministro Alexandre de Moraes determinou que o X, anti-Twitter, cumprisse essas decisões. Ele não cumpriu, intimaram novamente, continuaram a ignorar. E aí isso foi aumentando dentro dessa escalada de penas, de acordo com o nosso Marco Civil. Pois bem, aí o Elon Musk comprou o Twitter, que se tornou o X, e recentemente ele fechou o escritório do X no Brasil, demitiu todos os funcionários e fechou o escritório. Até então, o Twitter tinha um CNPJ e um endereço físico localizado no Brasil, em São Paulo, sendo então uma empresa que presta serviços com endereço físico no nosso país, o que obriga o Twitter, ou X, a cumprir a nossa legislação na íntegra. Essa história toda foi se avolumando e, com isso, o X, não cumprindo as decisões judiciais, fez com que o ministro do STF fosse aumentando essas penas de acordo com o Marco Civil até chegar em algumas dessas penas máximas, que é a suspensão das atividades da rede social. E isso está no Marco Civil. O problema está no seguinte: o Elon Musk, proprietário da rede, foi intimado via rede social, através do próprio X, pelo ministro, e também pelo WhatsApp. Esse é um ponto. A intimação por rede social, ela não é regulada de acordo com o nosso Código de Processo Civil, que determina regras específicas para essas coisas acontecerem, para dar transparência para o processo e para as partes envolvidas. Mas a intimação via WhatsApp, ela é válida juridicamente dentro do nosso país. A gente tem várias decisões judiciais, inclusive muitas do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que validam a intimação ou a citação via WhatsApp. Esse é um ponto. Outro ponto foi que dentro dessa última decisão judicial, que o ministro suspende a atividade da rede social X, ele também ordenou ao Google e à Apple que bloqueiem aplicativos que disponibilizem tecnologia de VPN, que é um acesso mais seguro à internet, que não é só usado para se conectar à rede social X. A VPN, Virtual Private Network, é uma forma de você acessar a internet de maneira segura, com criptografia e outras funcionalidades aí, para que você possa navegar com mais segurança, executar operações financeiras, desenvolver soluções tecnológicas e mais uma infinidade de coisas. Então, VPN não está vinculada somente ao acesso do X, mas sim a uma série de outras atividades que vários brasileiros e várias empresas brasileiras precisam utilizar. Inclusive, a gente vai ter aí empresas que disponibilizam aplicativos de VPN. E agora, como é que elas fazem? Vão ver os seus serviços sendo bloqueados dentro do Google Play e da Apple Store? Isso é um outro problema. Então, a gente tem essa questão muito séria sendo discutida dentro do meio jurídico. E isso acabou impactando usuários, tanto pessoa física quanto jurídica, de tecnologias que eles não têm qualquer relação com esse processo, com a história que está acontecendo aí entre o X e o STF. Isso também faz com que os juízes das instâncias inferiores comecem a determinar aí algumas decisões judiciais que possam estar fora das nossas regras do Código de Processo Civil.
Isso gera um risco jurídico muito grande. O que deveria ser feito então? Se o Elon Musk, se o X, a rede social, tivesse cumprido as decisões judiciais anteriores da forma como elas foram determinadas, a gente não teria chegado nesse ponto em que estamos, tá? Isso é uma observação importante que a gente precisa fazer. A lei existe e ela deve ser cumprida por qualquer pessoa e qualquer empresa dentro do nosso país. O outro ponto, uma decisão judicial que afeta empresas, pessoas que estão fora desse processo, ela é um pouco exagerada. Inclusive, essa decisão impõe multa de R$50 mil para usuários que se utilizarem de tecnologia VPN para acessar o X. Não faz sentido, né? Isso aí também gera uma certa insegurança jurídica dentro do nosso país. Ora, a gente tem o STF, a mais alta corte brasileira, aí emitindo decisões judiciais cujas questões não estão exatamente dentro do nosso Código de Processo Civil. Isso gera uma insegurança jurídica, uma falta de credibilidade no nosso ordenamento jurídico e no nosso judiciário de forma muito grande, tá? E com insegurança jurídica, nós passamos a ter também uma certa insegurança política e insegurança econômica. Por quê? As empresas lá fora, né, no exterior, as multinacionais, os investidores vão entender que o Brasil é um lugar receoso para se investir e vão acabar deixando de agregar ali seus serviços, suas plataformas, né, seu dinheiro no nosso país. E outras empresas que já estiverem no nosso país podem querer interromper o seu serviço, sair daqui. E aí, quem paga o pato? Nós, os brasileiros.